Nós vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. E eu quero fazer a leitura com vocês dos versos 1 ao 7, mas nós vamos tratar mais especificamente do verso 4. Diz-nos assim, então: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vimos na semana passada a resposta a uma pergunta que é nos feita no nosso breve catecismo, no catecismo de Westminster. E a pergunta é a seguinte: em que consistiu a humilhação de Cristo? Pois a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo consiste na sua humilhação, em ele deixar, não é, as benesses da glória do Senhor, na glória do céu, e fazer-se homem, fazer-se carne. E a resposta, portanto, do catecismo, ela é exatamente assim. No que consistiu, portanto, a humilhação de Cristo? No fato dele nascer, de ter nascido em uma condição de pobreza, em ser submetido à lei, em sofrer as misérias da vida humana, estar debaixo da ira de Deus e morrer naquela maldita cruz. Mas vimos também que Cristo encarnou-se, Cristo humilhou-se dessa maneira por uma ordem do Pai, por uma designação especial do próprio Deus. Ele não veio, portanto, assim, diretamente, não é? Por vontade própria. Mas foi designado, foi enviado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. E que, obviamente, não havia uma outra maneira de satisfazer a justiça de Deus, senão por um homem, senão Cristo fazendo-se homem, nascendo nessas condições todas. Mas esse homem, ele tinha que ser perfeito, não poderia ser qualquer homem. Ser perfeito, sem pecado, justo, santo e puro em toda a sua humanidade. E esse homem, claramente, como as Escrituras nos mostram, esse homem só poderia ser o Cristo, só poderia ter sido Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Portanto, esta condição de humilhação do Senhor Jesus, nós vimos semana passada e lembramos isso agora e transportando para nós, traduzindo isso para nós, o que isso significa para nós. Como devemos agora nós nos comportar diante deste fato do que Deus fez em Cristo Jesus, da sua obra, da sua encarnação, desta sua humilhação. Como nós devemos agir, como nós devemos andar, como nós devemos nos relacionar. De que maneira, portanto, devemos compreender essa humildade de Jesus Cristo, a sua humilhação, a sua encarnação, e vivermos as nossas vidas. Como devemos nos doar aos outros da mesma forma como Cristo doou-se por nós. Um exercício que devemos fazer. Portanto, como filhos de Deus, como cristãos, como seu povo, devemos agir, devemos fazer, devemos caminhar, devemos andar da mesma maneira como ele andou. No verso 4 desse capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo escreve assim. Nós já lemos, eu quero enfatizar, quero repetir. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Vimos também, semana passada, a respeito da plenitude do tempo, o que seria isso? E é, de fato, de uma maneira até que, vamos dizer, simples de compreendermos, é no tempo devido, no tempo designado pelo Deus soberano sobre todas as coisas. Há alguns até que dizem, alguns estudiosos, que enfatizam, falando o seguinte, em que Deus, portanto, preparou todo o ambiente para que Jesus Cristo viesse. Toda a cultura, toda a política, todo o mundo, toda a terra, para que Deus, então, enviasse o seu Filho. Isso, de fato, aconteceu. Podemos perceber isso, não é? Onde o Império Romano, por exemplo, dominou todo o mundo conhecido na época. Isso facilitou muito para depois que o Evangelho fosse pregado. Não havia tanto mais guerras em tantos lugares, o povo poderia ir e vir, a língua era uma só, poderia se comunicar então com mais facilidade. Enfim, estas e outras coisas, os estudiosos dizem, não é? Relacionando-se à plenitude do tempo, mas creio que vai muito além disso. Vai de fato no fato é bom, né? Vai de fato em Cristo, em Deus ser soberano e no devido tempo enviar o seu Filho. Nem um pouco antes, nem um pouco depois. Ele enviou o seu Filho com uma data marcada já na eternidade. Para que ele enviou? Para cumprir as promessas de libertação da escravidão da lei de todo aquele que crê. É certo que nós sabemos disso. É certo que nós, como cristãos, somos lembrados a cada instante a respeito disso nas Escrituras. Mas isso precisa mesmo, de fato, fazer parte das nossas vidas. Lembrarmos-nos de que Deus enviou o seu Filho para cumprir as promessas de libertar o seu povo e cada um de nós do pecado e da morte eterna. Porque sem isso nós estaríamos sem salvação, mortos eternamente. Isso precisa ser lembrado a cada instante. O fato de Deus ter enviado Jesus mostra-nos também que Cristo já existia como o eterno, como segundo membro da Trindade Santa. Mostra-nos aqui, nesse versículo 4, que Paulo já entendia a respeito disso, e ele mostra isso para aqueles Gálatas e mostra isso para nós. A pré-existência de Jesus Cristo. Cristo não passou a existir quando homem, sim como humano, mas ele já era Deus, já existia antes de todas as coisas. Mas o texto vai nos dizer, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Aí nós precisamos ir lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, verso 15, nos diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui proferiu estas palavras, fez esta afirmação, esta promessa, dizendo que da mulher sairia um descendente. E esse descendente, nós sabemos, é Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, Jesus teria que nascer de uma mulher para cumprir esta promessa, primeiramente, feita aqui em Gênesis 3:15. Para cumprir a promessa. Em segundo lugar, nascido de mulher,
para desfazer a reprovação adquirida pela mulher ao ser seduzida pelo diabo. É interessante nós observarmos e nós pensarmos a respeito disso. Quando nós lemos lá em 1 Timóteo 2, 14 e 15, nós vemos que a mulher fez com que Adão pecasse. Foi a mulher seduzida por Satanás que levou toda a humanidade a pecar. Mas Deus, na sua grande sabedoria e misericórdia, Ele vem e traz a salvação, traz Cristo à vida humana através de uma mulher. Que coisa incrível isso! Por um lado, a primeira mulher, ela é seduzida e ela leva Adão a pecar, o nosso representante, o nosso primeiro pai. E agora Deus vem e profere esta promessa, dizendo que da descendência dela vem a salvação. Que grande graça, que grande misericórdia, que grande bênção. Só poderia ter vindo de um Deus misericordioso, de um Deus soberano, justo e todo-poderoso. É certo que nós somos chamados, convidados, convocados como filhos de Deus a agirmos da mesma maneira que Deus, e depois imitadores. Somos chamados a agir com graça e com misericórdia, não com rancor. Deus usa de graça e de misericórdia com a mulher. Com aquela primeira mulher, Eva. E com todas as mulheres, pois elas têm hoje a graça da maternidade, mas ainda muito mais Maria, a graça de ser a mãe do Cristo, do Filho do Deus vivo. Nascido de mulher para cumprir as promessas, nascido de mulher para desfazer a reprovação, nascido de mulher porque Cristo precisava ser homem, ser humano. Em segundo lugar, por que nascer de uma virgem? Nascer de mulher, mas nascer de uma virgem. Aí olhamos lá para Isaías, no capítulo 7. O profeta Isaías, no capítulo 7, no verso 14, ele nos diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. É óbvio que primeiramente nós deveríamos olhar para esta profecia se tratando do próprio contexto de Isaías. Não é? E aí no capítulo 8, no versículo 4, nós vamos ver essa profecia se cumprindo aqui nos dias de Isaías. Mas pelo Novo Testamento, pela palavra do Senhor, nós vemos que esta profecia se referia amplamente, abrangentemente a Jesus Cristo. E, portanto, por que nascer de uma virgem? Em primeiro lugar, para cumprir a Escritura, para cumprir a profecia, para cumprir aquilo que Deus havia dito pela boca do seu profeta. Mas, em segundo lugar, por que nascer de uma virgem? Porque Cristo deveria ser sumo sacerdote. Porque ele deveria ser totalmente puro e totalmente santo. E a virgindade, nós sabemos, é o sinal,
É um símbolo nas Escrituras de pureza, de não contaminação. Portanto, se Cristo tivesse nascido pelo curso normal da natureza, ele teria sido contaminado. Pois todo descendente de Adão tem a mancha do pecado, o pecado original. Mas a humanidade de Cristo tinha de se manter pura e imaculada. Por isso, nasceu de uma virgem. Por que nascer de uma virgem? Continuamos tratando desse tema. Peço que vocês abram agora lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer-nos à memória do que foi dito já lá em Gênesis, no capítulo 14, nos versos 18 a 20. Ele vai trazer-nos à memória Melquisedeque, um tipo de Cristo. Lembramos, portanto, deste homem. Diz-nos assim o capítulo 7, os primeiros versos. Os 3 primeiros versos de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque, um tipo de Cristo. Quem foi ele? Rei de Salém. Antigamente, antes de se chamar Jerusalém, dizem os estudiosos que Jerusalém chamava-se Salém. E Melquisedeque quer dizer rei justo. Um tipo de Cristo, conforme nós vimos aqui em Hebreus 7, de 1 a 3. Rei de Salém, antiga Jerusalém, Jesus Cristo, Senhor da terra, Senhor do céu, Senhor da Jerusalém eterna, Senhor sobre todas as coisas. Comparando-se, portanto, Melquisedeque com Cristo, diz-nos o texto, sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Vejamos ali Hebreus 4,14, volte um pouquinho ali. Hebreus 4,14 nos diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sumo sacerdote, aquele que leva as nossas petições a Deus, aquele que intercede por nós, o grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. Diz-nos ainda o texto, em Hebreus 7, que Melquisedeque era chamado, era visto, conhecido como rei de justiça. Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme diz 1 João 1, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Diz-nos ainda Hebreus, com referência a Melquisedeque, rei de paz. Isaías 9,6 vai dizer para nós que Jesus Cristo é o príncipe da paz, o pacificador, o que nos traz a paz com Deus, o que nos dá a paz de uns para com os outros. Ainda nos diz o texto de Hebreus com relação a Melquisedeque, que era sem pai, nem mãe, sem genealogia. Isso quer dizer para nós, não que Melquisedeque não tinha um pai e não tinha uma mãe, mas que estas referências ou esses registros não se fazem a respeito dele nas Escrituras. E o que isso tem a ver com Cristo?
como que nós podemos relacionar estas palavras do escritor aos Hebreus com Jesus Cristo, sendo um tipo de Cristo. Jesus Cristo era sem pai terreno. José não era pai de Cristo. Cristo era filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo era sem mãe divina. A famosa frase, ou o famoso assunto, não é? A respeito da mãe de Deus, que por vezes ouvimos. Maria não era mãe de Deus. Maria era mãe de Jesus, homem. Portanto, Jesus era sem mãe, porque Jesus era Deus. Jesus era sem pai, porque ele fora concebido pelo Espírito Santo do Senhor. O texto ainda vai nos dizer a respeito de Melquisedeque, um tipo de Cristo, que ele não teve princípio de dias e nem fim de existência, mostrando, portanto, a pré-existência do nosso Senhor, mostrando a eternidade de Cristo. Assim como o próprio evangelista João, ele escreve e reconhece isso, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. No seu evangelho, no capítulo 1, nos primeiros 3 versos, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O eterno Filho de Deus. E por último, o texto de Hebreus, referindo-se ao Melquisedeque, fala-nos que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. No verso 1, ele vai dizer-nos do sacerdócio universal que Cristo assumiu. Nos versos 1 e 2, esse sacerdócio é real. No verso 2, ainda, um sacerdócio justo. Ainda no verso 2, um sacerdócio pacífico. E no verso 3, um sacerdócio interminável. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim da existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E nos versos 24 e 25 desse mesmo capítulo 7, nos diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Temos visto, portanto, queridos, por que Deus, em Cristo Jesus, manifestou-se em carne? Por que nasceu de mulher? Por que nasceu de uma virgem? Nós, como seres humanos, nós com a mente limitada, para nós isso é algo estranho, não é mesmo? Algo impensável. Como pode Deus se tornar carne? Como pode alguém nascer de uma virgem? Como pode alguém ser concebido sem a atuação de um homem? Nós pensamos biologicamente, nós pensamos racionalmente, e para nós estas coisas todas são muito estranhas. Nós não conseguimos pensar em algo como isso pode ter acontecido. Mesmo diante da ciência tão avançada. Alguém pode pensar, mas temos aí o proveta, bebê de proveta. Sabemos que há necessidade
do homem. Mas com isso, queridos, eu quero colocar diante de nós, fazer-nos pensar que nós devemos aprender de fato que para Deus não há nada impossível de se acontecer, de se fazer. Não há impossíveis para Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima das leis da natureza. Deus está acima da sua criação. Deus está sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. E Ele domina sobre nós. Nós vemos nas Escrituras alguns relatos a respeito das ações de Deus, que vão contra a natureza, que vão contra o racional, que vão contra aquilo que nós vemos e temos, de fato, certeza que isso não pode acontecer se não for pela mão de Deus. Nós vemos nas Escrituras narrado, por exemplo, que um machado boiou. Nós vemos nas Escrituras que da rocha Deus fez sair água. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo andou por sobre as águas. Coisas impossíveis de nós imaginarmos e repetirmos isso, e fazermos isso por nossa própria conta. Jeremias 32, 27, ele vai dizer assim: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Quando Moisés se vê diante de uma população de 600 mil homens saindo do Egito e entrando no deserto, ele pergunta para Deus: como é que eu vou fazer para alimentar todo esse povo? E nós sabemos o que foi feito. Nós sabemos do maná, nós sabemos das codornizes, nós sabemos da água que foi tirada de pedra, como acabamos de ver. Nós sabemos do relato de que por 40 anos eles peregrinaram pelo deserto. A sua roupa não estragou, as suas sandálias não arrebentaram. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Como pensar que Deus se uniria em carne humana? Como imaginar que Deus vem e habita em nós? Pelo seu Espírito. Para nós isso é impossível, mas não para Deus. Ele faz coisas, queridos, que transcendem a nossa razão, que ultrapassa a nossa fé. Deus se fazer carne ultrapassa o nosso entendimento. Ele é Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Infinitamente mais. Por que Deus encarnou-se? Para devolver a nossa amizade com Ele. Para destruir a inimizade que tínhamos com Ele por causa do pecado. Deus pode fazer isso. Deus é o único que pode reconciliar inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele, em Cristo Jesus, reconcilia-nos com Ele. Deus pode desfazer inimizades. Deus pode restaurar relacionamentos. Agora vamos aplicar isso a nós. Há inimizades entre nós? Há relacionamentos quebrados entre nós? Ou entre eu e alguém, ou entre você e alguém?
Temos inimigos? Deus pode restaurar. Deus pode reconciliar. Deus pode desfazer inimizades. Ele fez isso conosco. Nós éramos inimigos dele. E ele restaurou a nossa amizade com ele, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós melhorássemos. Ele não esperou que nós tomássemos uma iniciativa de ir até ele. Ele não esperou, mesmo porque isso não iria acontecer. Por vezes temos inimizades, temos relacionamentos quebrados e estamos esperando a atitude do outro em nossa direção. Mas como temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, devemos fazer como Ele, devemos tomar a iniciativa. Em primeiro lugar, porque agora somos crentes. Porque agora temos uma nova natureza. Porque agora somos outra pessoa. Porque agora não somos mais nossos. Porque agora somos habitação de Deus. Ele pode restaurar relacionamentos. Ele pode alimentar multidões, como acabamos de dizer, que alimentou mais de 600 mil homens no deserto, apesar da dúvida de Moisés, que já tinha visto e revisto e passado por tantas outras provas e milagres e ações de Deus. Mas a cada novo desafio, é necessário, da nossa parte, o exercício da fé, a compreensão de quem é Deus, de que para Ele não há impossíveis. Ele, portanto, pode alimentar multidões, Ele, portanto, pode satisfazer as nossas necessidades. Quais são elas? A primeira delas Ele já satisfez. A necessidade de estarmos em contato, em harmonia, em relacionamento perfeito com Deus. Ele já fez isso em Cristo Jesus. Já nos chamou para si. Já restaurou a nossa sorte. Quais são as outras necessidades que temos? Quais são as outras dificuldades que devemos colocar diante de Deus, pois é o Deus do impossível? Imaginemos outro ato impossível aos nossos olhos, à nossa mente, de Deus, descrito nas Escrituras. Deus fez Isaque nascer de um útero estéril. E fez Jesus, Cristo o Messias, nascer do ventre de uma virgem. Impossível! Impossível é uma palavra que não tem no vocabulário de Deus. O que é que Deus não pode fazer? A Bíblia vai dizer que Ele não pode mentir, mas não é esse o contexto que estamos tratando. É óbvio que Ele não pode mentir. Portanto, queridos, quando olhamos para esta palavra que diz que Deus se manifestou em carne em Cristo Jesus, que nasceu de mulher, que nasceu de uma virgem, que se uniu à nossa carne, nós devemos levar as nossas mentes e o nosso coração e colocarmos a nossa confiança nesse Deus do impossível. Colocarmos tudo que temos e tudo que somos diante desse Deus. Colocar as nossas impossibilidades diante de Deus. Colocarmos a nossa descrença diante de Deus. Colocarmos a nossa falta de fé diante de Deus. E que isso não seja da boca para fora. E colocarmos diante de Deus exatamente isso. Senhor, eu não creio. Eu não estou vendo.
sermos sinceros com Deus, mesmo Ele sabendo o que está no nosso coração, o que vai na nossa mente. Mesmo que eu não diga que não estou crendo, que não consigo crer, Ele sabe. Mas vamos dizer, vamos expressar, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos nos desnudar diante dEle, vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar com Deus as coisas que são com Deus, de Deus. E clamar para que Ele nos dê forças, coragem, para fazermos aquelas coisas que são devidas a nós. A darmos os passos que nós devemos dar. E eu creio, queridos, que o passo que nós devemos dar, o primeiro deles, na direção de olharmos para Deus e vermos que Ele é de fato Deus do impossível, e que há impossíveis na minha vida, na minha mente, na minha existência, há coisas que eu não sei, que eu não posso fazer, que eu acho que de fato não, são impossíveis mesmo. Então eu deixo para Deus. Eu devo e devemos todos descansar nos braços de Deus. De assim como Ele preparou tudo para que na plenitude do tempo Cristo viesse. Assim como Ele está preparando todas as coisas para que Jesus seja enviado novamente. Venha a segunda vez. Assim as nossas questões todas devemos deixar com Deus. Devemos descansar, portanto, no seu poder. Peçamos fé para crermos nisso, para crermos nele, no seu poder, no seu grande amor por nós, de que Ele de fato é soberano e tem cuidado de todas as coisas, e de nós até o dia de hoje. Mesmo diante das aparentes impossibilidades. O que será amanhã? Pois não há impossíveis para Deus. Ele pode quebrar um coração orgulhoso. É impossível um parente seu se converter? Era impossível você se converter. É impossível um parente seu se converter? Ele pode converter um coração de pedra em um coração de carne. Ele pode restaurar as amizades. Mais uma vez repito, Ele fez isso conosco. A inimizade que havia entre nós e Ele, o Senhor restaurou em Cristo Jesus. Reconciliou-nos. Jesus Cristo, portanto, é o Deus que opera maravilhas. É o Deus que faz milagres. É o Deus que cumpre promessas. O mesmo Deus que veio à existência através de uma mulher. É o Deus que resolve as questões. É o Deus que nos chama para descansarmos nele. E como foi dito na escola bíblica hoje à tarde, não é fácil exercer fé. Não é fácil crer. Não é fácil descansar no Senhor. Mas vendo os exemplos nas Escrituras, vendo os registros bíblicos da palavra de Deus, do Deus que não pode mentir, descansemos. É o primeiro passo. Descansarmos no poder de Deus, na sua graça,
na sua misericórdia, no seu amor, e buscarmos as restaurações, buscarmos os relacionamentos, buscarmos a satisfação das nossas necessidades, buscarmos no Senhor, entregarmos uma vez mais as nossas vidas e as nossas questões no altar do Senhor. Que Ele faça isso comigo e com você, para a glória dele, para a nossa alegria. Em nome de Jesus.